transformador à sua vida, em nome de Jesus. Antes de mais nada, vamos orar? Vamos pedir a bênção do nosso Deus, que Ele nos conduza nessa manhã e que nós tenhamos dele todo entendimento e toda graça para a glória e para o louvor do seu nome. Oremos. Bondoso Deus, nossa gratidão por mais uma oportunidade de compartilhar a Tua palavra. Eu peço, Senhor, que o Senhor nos dê santidade de mente, coração, em cada palavra que proferimos da nossa boca. Que possamos ser justos, que possamos ser honestos. Eu peço isso para mim, Senhor. Que o Senhor me use nesse momento para que eu comunique graça ao Teu povo, para que eu abençoe o Teu povo com toda a sorte de bênção do Senhor. Santifica os meus lábios, usa a minha mente, usa o meu coração, ó Pai. É o que eu peço a Ti em nome de Jesus. Mas eu oro pelos meus irmãos e irmãs, por todos estes amados que recebem o conteúdo neste momento. Que o Senhor ilumine suas mentes e corações, para que eles possam, Senhor, absorver, para que eles possam sorver, para que eles sejam como aquele terreno da parábola do semeador, o que recebeu a boa semente, que frutificou nela, que deu o resultado segundo o Teu querer e a Tua vontade, multiplicando, ó Pai, de forma exponencial o conteúdo com unção e com graça. Dá-nos, ó Pai, do Teu amor e da Tua misericórdia, e que possamos estar preparados para entender aquilo que o Senhor quer de nós e para nós, ó Pai. Abra a nossa mente, tira todos os preconceitos, tira, ó Pai, todos os mal entendimentos, e que nós possamos, então, no poder do Teu amor, crescer e caminhar em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Na semana passada, domingo passado, para você que está me assistindo ao vivo, nós terminamos um conteúdo. Nós temos usado o material que vem da editora Cultura Cristã, que é uma editora da Igreja Presbiteriana do Brasil, é um órgão oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. E nós terminamos uma série de estudos, foram 3 estudos, né? E que abençoou tremendamente a nossa vida. Hoje, eu quero começar com você uma nova série de estudos. Uma série que vem de encontro com esses tempos difíceis e com as necessidades interiores e exteriores que nós temos encontrado, com as lutas que nós temos enfrentado. E essa série de estudos, essa série de palestras, ela vem então para nos ajudar a encontrarmos do Senhor e aceitarmos do Senhor um socorro, uma bênção que vem da parte dele. Então, essa série de estudos, ela tem como tema macro, como tema central, o socorro que vem de Deus. Nós encontrarmos um socorro que vem da parte do Senhor para as nossas vidas. Então, cada mensagem, cada palestra, cada estudo tem como tema central a palavra de Deus. E tem como objetivo oferecer do Senhor, ou seja, da sua palavra, um socorro para determinada área da nossa vida, para uma área específica da nossa vida, ou uma situação específica da nossa vida, uma luta específica que nós possamos estar enfrentando. Então hoje eu quero apresentar esse curso para você. Eu quero apresentar essas palestras e falar um pouco a respeito da cura interior pela palavra. A cura que nos é oferecida, a cura que é oferecida ao nosso interior pela palavra de Deus. Esse termo cura interior tornou-se muito comum nas igrejas evangélicas nas últimas décadas. Isso tem sido muito difundido, muito divulgado. Há cultos, há campanhas, há movimentos na igreja evangélica de cura interior. Porém, será que essa cura realmente tem vindo da parte do Senhor? É mais. Será que os movimentos têm realmente oferecido uma cura, algo eficaz para a alma dorida do homem e da mulher dos dias de hoje? É isso que nós vamos trabalhar um pouco. E eu quero então trazer para você a proposta de nós encontrarmos na palavra a cura que nós tanto precisamos. Um texto para que nós possamos nortear os nossos estudos, para que nós possamos nortear a nossa palavra, está lá na carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 4, os versos 12 e 13. Pegue a sua Bíblia, a minha Bíblia já está aberta aqui na carta aos Hebreus.
no capítulo 4, os versos 12 e 13. Pegue a sua Bíblia, nós temos o texto para você em tela. Porém, se você puder abrir a Bíblia, na realidade, em cada estudo desse, algo que eu já vou pedir de antemão. Então, todas as palestras que nós vamos fazer aqui a respeito desse tema, algo que eu gostaria que você fizesse, é que você tivesse a Bíblia ao teu lado. Durante os estudos, vão aparecer algumas referências. E aí, enquanto você me ouve, você pode ir abrindo a Bíblia, conferindo, assumindo aquela postura dos bereanos, que eram mais excelentes que os de Tessalônica, porque recebiam a palavra e iam nela conferir. Eles recebiam a pregação, mas eles iam na palavra conferir a veracidade, o conteúdo e a profundidade daquilo que era ministrado. Tanto é que lá em Atos diz que eles eram mais excelentes do que os irmãos de Tessalônica, numa comparação entre um e outro. Então tenha a tua Bíblia, por favor, em mãos, e para que nós possamos manuseá-la, para que você possa aprender ainda mais e aprofundar esse hábito da palavra do Senhor, tá bom? Vamos lá então, Hebreus capítulo 4, os versos 12 e 13 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. E diante disso, o nosso objetivo, a partir da leitura desse texto, e aí entrando na sistematização do tema, na abordagem do tema, o nosso objetivo hoje é compreender que a palavra de Deus é o instrumento para a cura interior. Então, você detectou, ou alguém detectou que você precisa de cura para a tua alma, você precisa de uma cura para o teu interior, de algo para você. Eu quero oferecer a você, nessa série de mensagens, nessa série de palestras, a alternativa da palavra de Deus. Por que alternativa? Porque nós temos vivido tempos onde tem se buscado conhecimento e respostas para os nossos problemas fora da palavra de Deus. Nós temos uma sociedade extremamente humanista, tá certo? Que busca conhecimento humanista. Eu não quero aqui menosprezar ou exaltar uma ou outra. Eu não quero aqui desprezar um conhecimento em detrimento do outro, mas eu quero dizer para você que já há séculos o homem, movido pelo pecado, abandonou a palavra de Deus, deixou a palavra de Deus de lado, e ainda mais, descredenciou a palavra de Deus como uma ferramenta, como um instrumento de Deus para as respostas que nós tanto precisamos. O homem, no seu pecado e na sua rebeldia, deixou de lado a palavra de Deus, dizendo que ela não tinha poder. O homem exaltou, sublimou a ciência, e todo o conhecimento e toda a observação humana, em detrimento da palavra de Deus. O homem abandonou a palavra de Deus. A sociedade que nós vivemos hoje abandonou a palavra de Deus, esquecendo-se, porém, em que cada sociedade onde se observou os princípios da palavra, onde se inseriu esses princípios em suas leis, em seus códigos, onde se inseriu nos seus costumes sociais, o conhecimento da palavra de Deus, essas sociedades se tornaram sociedades justas, ordeiras e modelos para outras sociedades que abandonaram de vez a palavra de Deus e deixaram ela de lado como um conhecimento místico, muitos dizendo que ela não tem valor, muitos dizendo que ela é uma invenção pífia da mente humana, e com isso a palavra de Deus, em muitos lugares, ficou relegada, esquecida, e as pessoas então
começaram a se apoiar e a buscar no conhecimento humano, na ciência humana, a sua solução. O que nós temos visto aí? Eu não quero forçar você a entender nada, eu só quero que você faça uma constatação. O que nós temos visto aí? Que essas sociedades, elas têm enfrentado um grande índice de violência, de mortes, de doenças psíquicas e psicológicas. Essas sociedades, elas têm enfrentado dificuldades nas suas questões monetárias, nas suas questões de justiça. Pegue o Brasil, um país que assumiu para si uma ideia extremamente humanista e até positivista. Olha o lema da nossa bandeira, né? E aí eu quero que você faça uma análise aos olhos da ciência. Veja bem. A sociedade que queria tanto a ordem está em caos. É uma sociedade caótica, com índices alarmantes de violência, drogas, desordem, questões de corrupção e por aí vai. O que eu quero oferecer para você então hoje é um resgate dos princípios e valores da palavra de Deus. Em contrapartida a todo esse projeto e processo humanista que nós temos observado nos nossos dias. Eu quero mostrar para você que a palavra de Deus, ela tem valor, eficácia e respostas extremamente abençoadoras, produtivas e transformadoras para a tua vida. Eu quero fazer o caminho contrário do que nós temos observado nas últimas décadas e nos últimos séculos, aonde toda a ideia humanista, toda a ideia desassociada de Deus, produzida na mente e no coração do homem pecaminoso, tem adentrado a igreja, a mente e o comportamento de seus membros. A igreja tem trazido para dentro de si todo esse pensamento e toda essa filosofia. A partir dessa mensagem, de todas as mensagens dessa série, eu quero fazer o caminho contrário. Eu quero mostrar para você que a palavra de Deus tem resposta para este mundo caótico. Em vez de trazermos algo de fora para dentro, é pegarmos aquilo que nós já temos aqui e que é extremamente valoroso, é o mais valoroso, e levarmos como resposta para o mundo e para as pessoas que aí estão. É um socorro de Deus para o mundo caótico. É um socorro de Deus para as pessoas que precisam. E hoje, então, falaremos um pouco sobre a cura interior. A cura que nós precisamos para o nosso ser interior, que vem da palavra de Deus. Então, a título de introdução, nós podemos entender o seguinte, que o movimento de cura interior, surgido no meio evangélico, aparenta ser uma versão cristianizada do movimento de autoajuda, né, daqueles que procuram ajudar a si mesmo. Pessoas buscando dentro de si próprio, nos outros, em técnicas ou exercícios e em materiais da natureza, a solução para os seus problemas espirituais e psicológicos. A minha proposta para você, nesse curso, é apresentar a cura interior pela palavra de Deus. O que poderíamos chamar de um curso de Deus ajuda. Lógico, estou brincando aqui, mas é bem isso mesmo. É uma proposta de ajuda divina para você e para o seu interior. Entendemos que sem a ajuda do alto, ajuda que vem de Deus, uma ajuda divina e sobrenatural, o homem não encontrará cura para as doenças da alma. E eu gostaria que você entendesse um pouco esse termo sobrenatural, que ficou com um entendimento tão errado diante da banalização e do uso também errado desse termo sobrenatural. Tem muita gente que acha que sobrenatural é coisa de fantasma, ou coisa de ficção de Hollywood para poder apavorar e ao mesmo tempo entreter as pessoas. Não. Sobrenatural é tudo aquilo que está acima do nosso conhecimento natural, do nosso conhecimento diurno.
tá certo? E que muitas vezes nós não conseguiremos explicar com argumentos e com situações naturais. Porém, não quer dizer que elas não existam, e não quer dizer que elas são daquele jeito que a TV, o cinema, ou que muitas mentes iludidas pintam. Não. Deus age de maneira sobrenatural nas nossas vidas. Às vezes nós não conseguimos explicar, mas nós sabemos que é a ação dele, que abençoa as nossas vidas e que transforma a nossa alma. O que cabe a nós é que nós acreditemos que Deus pode transformar e pode trazer cura para o nosso ser. O Salmo 121, os versos 1 e 2, olha, já começa a manusear a tua Bíblia, já começa a fazer esse exercício. Mesmo que eu já cite o texto e já leia, e às vezes não dê tempo de você abrir, não tem problema, vai abrindo, eu vou falando, como eu disse para você, eu vou falando, você vai ali observando a palavra, vai acompanhando, você tem capacidade intelectual, mental para isso, tá? Então você pode ir acompanhando, mas abra a Bíblia e faça anotações aí, inclusive acrescentando esses textos a tuas devocionais semanais, aí as suas leituras semanais. Observa, olha, o pastor disse isso, deixa eu observar aqui no texto, faça as correlações, traga para o teu interior. Deixa a palavra do Senhor preencher a tua alma, trazer as respostas que você precisa. Mas o salmista, no Salmo 121, os versos 1 e 2, ele diz: eu levo os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olha só, Deus oferecendo socorro aos homens. O salmista diz que o socorro dele não vinha das coisas deste mundo. O salmista diz que o socorro para ele, e aqui havia um contexto bélico, havia um contexto de conquistas, de governo, né? E ele diz, olha, o meu socorro não vem dos homens, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus é o nosso conforto, Deus é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio bem presente em tempos de tribulação. Então, o Senhor tem cura para nós, e Ele nos oferece por meio da sua palavra. O salmista então revela uma necessidade ou expectativa de ajuda. Ele precisava de algo, ele estava esperando uma ajuda. E aí ele faz uma pergunta retórica: de onde me vem o socorro? Ele já sabia a resposta. Mas vamos fazer aqui algumas observações. De onde me vem o socorro? Será de dentro de mim? Será da natureza criada, pedras, cristais, perfumes, astros, pessoas, animais, incensos, técnicas de meditação, de observação e tudo mais? O salmista, diante de todas essas alternativas, traz uma resposta para nós. O meu socorro vem de Deus, o Criador. Veja bem, eu não vou ficar aqui apelando para você, e você que me conhece sabe bem disso, eu não vou ficar aqui apelando como alguns fazem, e de uma maneira muito errônea, pedindo para você dar uma oportunidade para Deus. Como se Deus fosse um mendigo na sarjeta, implorando para você, olha, me dá uma chance, olha para mim, né, me dá uma oportunidade para você ver o meu serviço, o meu trabalho. Não tenha Deus por essa visão, tá? Não espere de Deus isto. A visão que você tem que ter é de um Deus glorioso, poderoso, supremo, eterno, assentado num trono de glória, reinando soberano, e você necessitado do socorro e do cuidado dele. Porque procurou em alternativas errôneas e pecaminosas respostas que só ele pode dar. Então aqui não é um pedido de oportunidade para Deus, tá? Não é. Deus não está aí, pelo amor de quem, né? Pelo amor de Deus, me dá uma oportunidade. Esquece isso, tá? Esse Deus também é um Deus humano, que foi pintado por pessoas mesquinhas, que se acham acima de Deus. Esquece, nós estamos debaixo do estrado dos pés de Deus. Ele é soberano. Deus é glorioso,
infinitamente glorioso, assentado num trono de glória, soberano, Rei, majestade, Senhor, que graciosamente, guarde isso no teu coração, graciosamente oferece a mim e a você a cura, a libertação e a bênção que só Ele pode dar. É graça. Tá certo? Então, o salmista, entendendo isso, ele fala: o meu socorro vem do Deus, o Criador. Diante disso, eu quero apresentar para você alguns pressupostos básicos, pressupostos bíblicos, para que nós possamos entender melhor o tema. Então, os pressupostos bíblicos básicos aqui para o meu e para o seu entendimento. Vamos lá? A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Esse é o moto, essa é uma confissão muito presente nas igrejas reformadas, nas igrejas que buscam viver os princípios da palavra de Deus. Então nós acreditamos, isso é algo que é massificado em nossa mente, é algo que nós acreditamos piamente, aonde a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Ela é a norma e a autoridade da igreja contemporânea. Então olha só, ela é a norma que nós devemos seguir. A igreja deve seguir a palavra de Deus. E nessa palavra há autoridade, e a palavra dá autoridade para a igreja agir, atuar e caminhar. Ela define e orienta a nossa doutrina, a Bíblia, né? E também define a nossa ética. E aqui, toda a área do aconselhamento cristão. Então, isso é algo também que eu gostaria que você guardasse. O verdadeiro aconselhamento cristão, ele é bíblico. É um aconselhamento bíblico. Por isso que, em algumas vezes, você vai ver um contraponto a outras técnicas e a outros conhecimentos humanistas. Né? Nós acreditamos que a palavra de Deus, e ela é de Deus, nós acreditamos que ela tem todas as respostas. Por isso, nós a usamos e não usamos as observações e conhecimentos e técnicas vinda de homens e de corações pecaminosos. Homens que muitas vezes sentaram e observaram animais e a prática dos animais. Opa, isso aqui dá para fulano e para Beltrano. Escreve uma tese, traz ela, coloca ali um crédito científico, as pessoas assumem para si, falam, opa, ali é bom, e tem aquilo ali agora como a sua linha, a sua baliza para guiar a sua vida. Tem muita gente fazendo isso. Abandonando os princípios milenares e santos da palavra de Deus para acompanhar princípios seculares e mundanos das ciências dos dias de hoje. Nós cristãos, que temos buscado viver segundo a vontade de Deus, nós temos a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. E todo o aconselhamento que nós vamos oferecer, que nós devemos oferecer, ele deve ser bíblico. Para nós, nada, nenhuma ciência, nem o conhecimento está acima da palavra de Deus. Nenhuma. O que nós oferecemos é a palavra de Deus. Pessoas têm me procurado, pedindo ajuda, aconselhamento, orientação, e eu sempre tenho alertado, olha, a linha que eu sigo, o caminho que eu ofereço, não é meu. Ele vem das Escrituras. Eu sei que existem outros pensamentos, outros caminhos, outras alternativas. Respeita-se. Porém, o que nós oferecemos é a palavra de Deus. O que me assusta, e isso é uma observação minha, tá? Então, eu gostaria que você entendesse, é uma observação que eu tenho feito, e eu gostaria que você fizesse a sua observação. Mas o que me assusta é o quanto os cristãos, os que se dizem cristãos, têm colocado as ciências e o conhecimento deste mundo, todo o pensamento e toda a construção humanista, acima do conhecimento e das verdades da palavra de Deus. E muitos crentes têm partido para terapias alternativas e abandonado os princípios da palavra de Deus. Têm assumido, inclusive, para si
né, definições a respeito de comportamentos e de atuações pecaminosas, tem nominado segundo os princípios e pensamentos deste mundo tenebroso e desse mundo caído. Aquilo que a Bíblia trata como pecado, hoje nós temos visto sendo tratado de outras maneiras. O chamado a arrependimento, porque pecado exige de nós o quê? Arrependimento. Arrependa-se, qual que é o chamado de Cristo para nós? Arrependa-se e crê no Evangelho, crede no Evangelho. O mundo não tem chamado arrependimento. O mundo tem nos ensinado a convivermos com os erros, porque eles já não são mais chamados de erros, não são mais tratados como erros, não são tratados como pecado, e por isso não exige arrependimento. É uma banalização. Está errado isso? Observe o caos que nós temos vivido. Observe o caos na educação infantil, observe o caos nos relacionamentos, observe o caos nas instituições sociais, e aí você pode tirar a sua própria conclusão. A palavra de Deus chama esses desvios e transtornos do homem de pecado e exige que o homem se arrependa. A oferta é de arrependimento, o chamado é de arrependimento. Arrependimento nos chama a mudança de vida. Isso é conversão. Essa é a conversão, é a mudança de vida. É você sair de um lado e ir para o outro. É você deixar totalmente uma conduta e assumir outra. E quando aquela conduta antiga ainda aparecer nas tuas atitudes odiernas, você combatê-la. Combatê-la por meio de uma mudança de vida, de uma nova mentalidade, assumindo uma nova mentalidade cristã, um novo comportamento, e assim satisfazendo a vontade e o chamado de Deus. Então, todo o aconselhamento cristão, ele é um aconselhamento bíblico, ele é um chamado à palavra de Deus. Deus é o autor de toda a cura verdadeira. Salmo 147, verso 3, 2 Coríntios 1, 3 e 4, mais textos aí que eu gostaria que você acrescentasse nas suas devocionais, nas suas leituras aí, durante toda essa semana, refletindo sobre o que nós estamos falando. Eu quero que você vá às Escrituras e que você confronte os teus conceitos e os teus pensamentos, segundo a palavra de Deus. Jesus é a base da cura. Isaías 53, verso 5, Isaías 61, verso 1. O Espírito Santo é o agente da criação, do novo nascimento e de todas as mudanças genuínas da personalidade humana. João 14, 16 e 17, 2 Coríntios 3, 18. Estão aí textos também. Vai anotando, vai lendo durante essa semana. Será que o pastor está falando verdade? Será que o pastor não está exagerando? Será que o pastor não está desmerecendo algo que é tão valioso nos dias de hoje, né, que tem ajudado tantas pessoas e agora está dizendo que não serve? Vá na palavra. Confronte todos os conceitos e ideias e propostas segundo a palavra. Mas não faça uma leitura também superficial da palavra. Aprofunde-se no que está sendo dito, naquilo que está escrito. Confronte com as questões dos dias de hoje. E adquira, produza um conhecimento aí para a tua vida. O instrumento da cura é a palavra de Deus. Salmo 107, verso 20. O alvo da cura é todo aquele que reconhece a sua doença. Lucas 5, 31 a 32. Aquele que reconhece que precisa de transformação, a palavra de Deus tem resposta para ele. O propósito de Deus é a saúde completa. 3 de João, verso 2. Né? Então, diante daquilo que nós temos visto, cura interior envolve. Então, a cura interior à luz da palavra de Deus. Vivificação espiritual. Isaías 55, 8 e 13. João 5, 24. Libertação das consequências mentais, comportamentais, emocionais da nossa vida antes de conhecer a Cristo. Hebreus 9, 14. 1 Pedro 2, 1 e 3. E reeducação por meio da Bíblia acerca de quem nós somos. Efésios, capítulo 4, 25 até o 32, 1 Pedro 1, 13 até o 21. Então, esses são pressupostos da cura interior pela palavra.
tá? Vivificação espiritual, libertação por meio do conhecimento de Cristo, reeducação e novas atitudes à luz das Escrituras, as nossas condutas, ou seja, a nossa ética, o ethos cristão, ele deve ter base bíblica. A maneira que nós enxergamos as coisas, a maneira que nós concebemos em nossa mente e em nosso coração, cada atitude, cada sentimento, deve ter como base a palavra de Deus. É a cosmovisão bíblica, a cosmovisão cristã. É uma maneira de ver, interpretar e agir à luz da palavra de Deus. A nossa cosmovisão, ela não é humanista, ela é bíblica. E se você entende, e se você precisa desse socorro do Senhor, se o teu coração anseia pelos mananciais de vida do Senhor, a palavra dele tem a cura para a tua alma. E aí eu quero então te mostrar a palavra como meio da cura, como termos a cura por meio da palavra de Deus. Preste atenção, não existe a possibilidade de cura interior verdadeira, senão através da palavra de Deus. Por isso precisamos destacar o que é a palavra e a sua natureza e a sua eficácia. E por que eu faço essa afirmação? Por que o nosso estudo diz aqui que não existe possibilidade de cura interior verdadeira, senão através da palavra de Deus? Porque não existe cura verdadeira para a alma do homem se não for da parte de Deus. Se não for Deus que te curar, se não for o Senhor que transformar a sua vida, não é transformação genuína. É como pegar aquela sujeira aparente e varrer para debaixo do tapete. Você vai olhar e aparentemente vai estar limpo, mas a sujeira vai estar ali. Em um ou outro momento, por um ou outro movimento, por uma ou outra situação, essa sujeira virá à tona novamente. E pode ser que ela venha pior, e provocando maiores estragos. Se você quer experimentar uma transformação genuína, se você quer experimentar uma vida plena, eu tenho um projeto para oferecer a você. E ele não é humano, ele é divino. E ele vem pela palavra de Deus. Ele não vem de todas as observações deturpadas e distorcidas de mentes, corações e visões humanas. Vem da palavra de Deus. E ela é eficaz e suficiente para a sua vida. Em qualquer área, para o seu casamento, para a sua vida profissional, para as suas emoções, para os seus relacionamentos, ela tem resposta para todas as coisas. A palavra de Deus tem resposta para todas as coisas. O que é a palavra de Deus? Quando nós temos falado tanto dela, as Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamento, são a palavra de Deus, a única regra de fé e prática. Vamos examinar o que a palavra diz a respeito de si mesmo. Isaías 55, 8 a 11 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Preste atenção nisso. Já comece a fazer uma análise dos pressupostos humanistas, dos pressupostos dos dias de hoje para os pressupostos de Deus. Olha o que o Senhor mesmo diz por intermédio do seu profeta: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Mas talvez você vai dizer: mas tal pensador, tal filósofo, não pode ter sido usado por Deus. Ele nega a Deus, ele diz não acreditar em Deus. Ele diz que, inclusive muitos pensadores dizem que Deus é uma invenção humana, de uma mente menor. Muitos pensadores dos dias de hoje vão dizer que aqueles que têm fé, têm porque são menores na sua capacidade cognitiva. Entendem que isso é uma jaula religiosa, e que uma pessoa sublime, uma pessoa elevada, ela tem que se libertar disso. Em elucubrações científicas e filosóficas, decretou-se a morte do ser Deus, do sujeito Deus, do fator Deus, para que surgisse então uma iluminação científica, para que surgisse uma sublimação filosófica humana. O homem se sobrepondo a Deus, ou
se sobrepondo àquilo que se diz ser Deus. Porque aqueles que pensam assim entendem que Deus é uma invenção humana. Filósofos, que muitos negam por dizer que não fazem parte da sua orientação, mas que acabam seguindo sem entenderem que estão seguindo. O pensador disse que a religião e aquilo que Deus implantou no coração do homem é como uma droga, um ópio, que tira o homem da realidade, que tira o homem da luta de classes, que tira o homem das lutas deste mundo. Por quê? Porque como são limitados, eles entendem que o homem está encaixado e só serve para esse mundo. Eles estão aterrados. Na realidade, quem está encaixotado e preso são eles, porque só conseguem enxergar o natural, o presente, o odierno. Deus nos chama, por meio da sua palavra, a enxergarmos a eternidade. Essa é a visão sobrenatural. E o Senhor traz cura através da sua palavra para todas essas mazelas e cadeias dos dias que nós passamos sobre a face da terra, para que possamos chegar à eternidade transformados e abençoados por Ele. Então, olha só, Isaías dizendo aqui, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Não é o pensamento de Isaías, é o pensamento de Deus. Isaías está falando da parte de Deus. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. A ciência dos dias de hoje diz o contrário, né? Diz que eles são maiores do que os caminhos de Deus. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, nem sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar somente ao semeador e para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, a palavra dizendo de si mesmo, da sua eficácia, e o Senhor testificando por meio dos profetas a eficácia da palavra de Deus, né? Então, nesse texto que nós vemos, ele nos apresenta 3 lições importantes. A primeira refere-se à racionalidade da revelação. Deus é um ser pensante que age com métodos próprios. Isso está lá nos versos 8 e 9. Ela, ou ele, né? Ele, no caso Deus, elabora pensamentos e estabelece planos. Romanos 11, 33 e 34 dizem isso. A segunda lição é encontrada no texto, é que o meio que Deus utilizou para comunicar os seus pensamentos foi a fala. Assim, Isaías 55:11, assim será a palavra que sair da minha boca. As palavras expressam um pensamento divino. E a terceira lição do texto refere-se ao propósito da comunicação divina. Nos versos 10 e 11, fica claro que o propósito é a frutificação. Então, a palavra procedente da boca de Deus não retorna a ele vazia, mas cumpre o propósito de produzir vida e salvação, bem também como cumpre o propósito de produzir condenação e separação. Romanos 10, 17. Em 2 Timóteo 3, 16 e 17, nós lemos o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. A expressão desse texto da carta de Paulo a Timóteo, a expressão inspirada por Deus, provém de um único termo grego, theopneustos. Ele só ocorre aqui, e na Septuaginta, uma versão, uma tradução bíblica. E lá na Septuaginta ele não é encontrado, não existe esse termo, tá? Então, provém da ideia de que Deus inspirou a sua palavra para trazer correção, direção e orientação ao homem. Este termo, que nós vimos no grego, indica que toda a escritura sagrada é soprada, exalada por Deus, ou seja, Ele é o autor das escrituras.
ele comunica a sua vontade, ele expressa, ele sopra aos nossos ouvidos para que adentre a nossa mente, o nosso coração, a sua sagrada, a sua doce palavra. Os teólogos reformados, dos quais nós seguimos e fazemos parte, definem a inspiração como sendo a influência sobrenatural do Espírito de Deus sobre os homens, separados por eles mesmos, a fim de registrarem de forma inerrante e suficiente toda a vontade revelada de Deus. Essa inspiração se caracteriza como plenária. Toda a Escritura foi inspirada. Dinâmica, Deus não anulou a personalidade dos escritores humanos. Verbal, todas as palavras dos autógrafos originais são palavras de Deus. E sobrenatural, por ter a sua origem em Deus e produzir efeitos sobrenaturais sobre aqueles que a ouvem. Que efeitos sobrenaturais são esses? A salvação e adentrar a vida eterna, a mudança de pensamento e de vida, mesmo diante de toda a influência e de todos os fatos humanos. O homem e a mulher de Deus que segue as Sagradas Escrituras e que vivem uma vida de real conversão, de verdadeira conversão, experimenta de uma paz que excede todo entendimento. Mesmo que o mundo esteja totalmente perturbado, como está o nosso mundo hoje, isso não abala a confiança, isso não abala a fé e o direcionamento dos filhos de Deus. Porque eles sabem quem tem crido, estão bem certos de que aqueles em quem ele crê é poderoso e que já guardou o bom depósito da vida deles até o dia final. Essa é uma afirmação do apóstolo Paulo, que eu parafraseio aqui para você. E diante então dessa confirmação de que a palavra de Deus é eficaz, de que a palavra de Deus é a única regra de fé e prática, de que a palavra de Deus tem a orientação certa para as nossas vidas, eu quero oferecer alguns pressupostos então de uma terapia oriunda, vinda da palavra, de uma cura, de um processo terapêutico que vem da palavra de Deus para nós. A terapia, ou a terapêutica, é a parte da medicina que tem por objetivo o tratamento das doenças, mas pode significar também o método apropriado para tratar de uma determinada doença. A Bíblia é o remédio divino para o tratamento das doenças da alma. Analisemos então o texto de Hebreus 4, 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, diz o autor aos Hebreus, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daqueles a quem temos de prestar contas. Vamos entender aqui. A palavra, ela é divina. A expressão palavra de Deus pode ser aplicada à pessoa de Jesus. João 1, verso 1. João vai dizer que no princípio ele era o verbo. João trata Cristo como o verbo de Deus, a palavra de Deus. Nas cartas pastorais, nas cartas de João, ele vai falar a respeito de Deus, o Espírito e a palavra. A palavra é Cristo. Mas aqui se refere, nesse texto que nós lemos, à revelação escrita de Deus. Hebreus 1, verso 1. A metáfora usada é a da espada, Quando nós falamos da palavra de Deus, a metáfora que nós usamos nesse texto de Hebreus 4, que o autor usa, é a metáfora da espada. Ele mostra a palavra como, ele cria uma imagem na nossa cabeça, ele usa uma figura de linguagem, dizendo que a Bíblia é como uma espada. E a mesma expressão é utilizada pelo apóstolo Paulo, a chamar a Escritura de espada do Espírito, lá em Efésios 6, verso 17. A palavra de Deus é divina em sua origem, natureza e finalidade. Na língua grega, zaô significa viver ou estar vivo, implicando que a palavra de Deus é fonte transmissora de vida. João 6, 63. Para o judeu, uma palavra, uma vez pronunciada, tem uma existência independente.
não é meramente um som com algum significado, mas sim uma força capaz de realizar coisas. E aí nós temos várias referências bíblicas. Depois você pode, inclusive, voltar, pegar esse conteúdo, ouvir novamente, analisar, fazer as suas ponderações e pode cruzar as informações, ver a procedência delas segundo as referências que nós temos aqui. Inclusive, já vou abrir aqui um parênteses rapidamente para dizer para você o seguinte: nessas nossas aulas aqui, nesse nosso modelo, nós não temos uma capacidade profunda de interatividade, né? Eu comunico, você ouve aí. E nessa comunicação pode ser que fique alguma dúvida. Lá nas nossas páginas, principalmente no nosso site, se você for lá no nosso site, no site da igreja, IPB Toledo, I de igreja, P de pato, B de Brasil, Toledo.com.br, então ipbtoledo.com.br, lá no rodapé do nosso site, tem contatos, tem telefone de contato. Se você entrar em contato pelo WhatsApp ou ligando, você vai conseguir falar diretamente comigo. E você, se tiver alguma dúvida, você pode nos enviar, você pode falar comigo e eu vou ter prazer em satisfazer as tuas dúvidas, em poder responder aquilo que possa surgir de questionamento. Inclusive, você pode posteriormente, depois de assistir aqui, você pode entrar lá nos comentários, no Facebook, no YouTube, tem a nossa página também, lá no Instagram. Você pode entrar, enviar, né, fazer comunicados, nós temos ali entrado, interagido, nós vamos ler e vamos dar as respostas. Inclusive, se você fizer assim, pode ser que a tua questão, tua dúvida seja a dúvida de outro, e você pode estar ajudando, então, outros a resolverem e a responderem. Mas volte depois, pega as referências, leia elas, estude novamente. Isso aqui é muito importante. Nós estamos oferecendo para você um processo de cura, um processo terapêutico à luz da palavra de Deus. Pode ser aqui um divisor de águas na tua vida, um divisor para que você venha viver plenamente, de maneira feliz e eficaz, né? A palavra de Deus, continuando aqui, fecho parênteses e volto. A palavra de Deus é também eficaz. Então, nós vimos que ela é viva, é uma palavra viva, dada por Deus a nós, por meio dos profetas, por meio dos apóstolos, por meio dos seus filhos, inspirados, né, da parte de Deus. Então ela é uma palavra viva e ela é eficaz. É o que Paulo escreve a Timóteo. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Então a palavra de Deus também é eficaz, ou ativa. No grego é usado o termo energis, que significa ativo, eficaz, poderoso. A palavra de Deus cumpre os seus propósitos. O salmista Davi afirma: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Salmos 19, verso 7. Ela possui uma energia restauradora. A palavra de Deus é também cortante, afiada e cortante, penetrante e aguda, como espada de dois gumes. Tendo dois gumes, corta primeiramente quem a usa e depois aqueles que recebem o seu ministério. Sendo cortante e penetrante, traz à luz os motivos obscuros do subconsciente. Temos aí referências também. A palavra de Deus é discriminadora. A expressão dividir indica o poder de discriminar. No grego, a psique, a alma, é o princípio da vida. Todo ser vivente possui um psique, tanto os homens como os animais, porque se trata da vida física. Entretanto, somente o homem tem o espírito, ou seja, o pneuma. Mediante o espírito, o homem pensa, raciocina e relaciona-se com Deus. A palavra de Deus põe à prova a vida terrena do homem e a sua existência espiritual. Também divide juntas e medulas, ou seja, até o próprio centro do ser humano. Então a palavra de Deus ela faz essa divisão, né? Nós temos aí referências também. Ela é discernente, uma outra característica expressa pelo apóstolo Paulo lá em Timóteo. Ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos. Os pensamentos, e aí no grego é entimeses, compreendem a parte emocional do homem. Aquela que é governada pelos sentimentos, instintos e paixões. Os propósitos do coração, enóia, compreendem, né, eu estou aqui fazendo a distinção dos termos gregos, dos originais. Então, os propósitos do coração, que é enóia,
compreendem o intelecto e a vontade do homem. A palavra de Deus é apta para discernir, ou seja, críticos, ou criticar a vida emocional e intelectual do homem, né? Então a palavra de Deus, ela tem a capacidade, o poder de atuar no nosso interior, trazendo transformação. Veja bem, eu trouxe aqui termos gregos, que fazem parte dos originais, que estão ali nas Escrituras, para mostrar para você que quando dizem que a Bíblia não tem resposta ou não tem solução para as situações que você precisa, essas pessoas estão mentindo, elas estão tentando colocar em descrédito a palavra para elevarem o seu conhecimento científico. Mas Deus não nos deixou só e nem desprovidos de solução ou desprovidos da sua bênção. Deus tem cuidados para todas as áreas da nossa vida, inclusive para as áreas interiores, para as nossas emoções, para o nosso comportamento, para o nosso temperamento. Deus tem solução para todas as áreas da nossa vida. Deus tem resposta para todas as áreas da nossa vida. O que eu venho oferecer para você aqui é essa resposta bíblica. O que eu venho trazer para você aqui é essa solução bíblica. E eu posso afirmar para você, sem medo de errar, que se você seguir com um coração piedoso, um coração honesto, confrontando a si mesmo, negando-se a si mesmo, como é a orientação do nosso Cristo, e assumir os princípios dessa palavra, não sendo arrogante, não sendo soberbo, não assumindo para si justiça própria, mas seguindo o que Tiago e que o apóstolo Pedro nos orienta, humilhe-se a si mesmo. O que é relatado naquele maravilhoso cântico da igreja primitiva, lá em Filipenses 2, 5 a 11, onde Paulo traz e nos chama a assumirmos para nós o mesmo exemplo que houve em Cristo Jesus. E ele diz que Cristo se esvaziou a si mesmo e a si mesmo se humilhou. A grande diferença dos processos terapêuticos mundanos e humanos para o processo terapêutico da palavra de Deus é que o processo terapêutico da palavra de Deus, ele vem nos confrontar. Ele vem trazer à tona os erros e pecados, e veja bem, nós não podemos esquecer desse termo, não podemos aliviá-lo e não podemos trocar por outro termo. A Bíblia trata de pecado. O homem é violento porque ele é pecaminoso. O homem é corrupto porque ele é pecaminoso. O homem, ele comete erros e tropeça nos seus erros porque ele é pecaminoso. A Bíblia confronta pecados. E o único que pode perdoar pecados, nos purificar deles e nos justificar e nos conduzir em caminhos de justiça, é Cristo Jesus, o Senhor da palavra de Deus. Por isso que lá em 1 João, capítulo 1, verso 9, a proposta é: se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os vossos pecados e vos purificar de toda justiça. O que é se confessar? É reconhecer que errou, isso já leva uma auto-humilhação, reconhecer que errou, reconhecer a sua culpa, que é diferente, muitas vezes, dos caminhos e das respostas que o mundo tem para dar. O mundo vai considerar: mas você errou porque fulano fez você errar. Dias atrás eu vi um pastor dizendo algo que me horrorizou. Ele falou: olha, o comportamento que você tem não é culpa tua. Foram os teus pais que erraram com você. Olha, é o teu patrão que não é isso. É a tua esposa, é o teu marido. E joga a responsabilidade de toda a tua carnalidade e pecaminosidade na conta de outro. Você não precisa assumir o teu erro. Pelo contrário, você errou porque o outro te fez errar. E é só você aprender a conviver com isso. Olha, não, a Bíblia diz que você é responsável pelo que você faz. Você é responsável pelo teu pecado.
E para que você não seja condenado, você é chamado ao arrependimento e à mudança de vida. E aí, por meio da palavra, todas aquelas marcas pecaminosas que foram impressas, que foi imprimido na tua vida, pela palavra você vai ser curado, vai ser transformado. Essas impressões, essas marcas do passado vão ser limpas, vão ser transformadas na tua vida. Isso já não vai mais ser determinante na tua vida, porque você vai ser transformado pela palavra. Por isso que o apóstolo Paulo chama a cada um de nós, lá na carta aos Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2, ele chama a mente convertida, o coração convertido, a assumir uma nova disposição de pensamento. Não mais pela vontade e determinação do homem, mas por influência e ação do Espírito. Esse é o vosso culto racional. Mas nós somos chamados a uma transformação de vida. Veja bem, a terapia bíblica, a proposta bíblica não é uma passagem de pano nos teus erros, mas é uma chamada ao arrependimento e à nova vida. Uma vida agora que já não é mais vivida por você, e que é muito bem expressa pelo apóstolo Paulo: já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu vivo já não é mais na carne, mas é segundo o seu espírito, o seu chamado e a sua proposta para a minha vida. Pastor, então como eu posso viver essa nova vida? É isso que nós estamos te oferecendo. A palavra de Deus tem um sistema divino para que você possa viver. Então, ao invés de amoldar a tua vida a todos os princípios e pressupostos humanos, você vai moldar a tua vida aos princípios e pressupostos bíblicos. A proposta é essa. Você vai assumir o que a palavra de Deus diz. A tua ética vai partir das Escrituras, a resposta que você vai dar para o teu marido vai vir das Escrituras, o modelo de ensinamento para os teus filhos vai vir das Escrituras, então você vai educar os seus filhos segundo as Escrituras, você vai se comportar na sociedade não conforme a orientação e a ética da sociedade, mas segundo o que diz a palavra de Deus. Pastor, mas se eu for viver segundo esses princípios, o mundo vai me detestar. Bingo, você entendeu o que eu quis dizer para você. Bem-aventurados sois, se por causa do meu nome e daquilo que está aqui forem perseguidos. Essa é a proposta. É você viver contra a cultura, assumindo pressupostos bíblicos. Então, a partir daqui, a oferta é essa. É você assumir para você um pressuposto bíblico. Quer dizer, e aí como eu estou comunicando, como eu estou falando, pode dar a entender a você que eu que eu detesto as outras áreas da ciência, né? E na Bíblia há ciência, tá? Não ache que a Bíblia é um livro de cabeças ocas e que não tem ciência, não tem conhecimento, não tem. A Bíblia tem muito mais ciência, muito mais conhecimento do que qualquer pressuposto que você possa vir aí. Por mais bem elaborado que seja a tese, nada supera o conhecimento da palavra de Deus. Mas você pode pensar, pastor, então você é contra determinada área da ciência, contra determinada terapia? Não, eu não sou. Desde que ela não te afaste da palavra de Deus. Pastor, entre uma e outra, se você me perguntar, eu vou dizer a palavra de Deus. Você é contra determinados profissionais? Não sou. Esses dias eu estava conversando, a pessoa falou, pastor, você é contra determinados profissionais? Não sou. Não sou contra a psicologia, não sou contra psiquiatria. Mas eu vou dizer algo para você. Não sou, viu, gente? Não sou. Entenda isso. Eu vou deixar isso bem claro. Sou eu que estou comunicando, então muitas vezes o que é comunicado se torna algo meio pessoal, né? Personifica na pessoa do pastor Ricardo. Tá? Então aí as pessoas acabam, não, o pastor é contra isso, o pastor é contra aquilo, e etc. Tal. Eu vou procurar um psicólogo, mas não vou falar para o pastor, não. Querido, não se preocupe, querida, não se preocupe. Inclusive, eu encaminho, desde que eu conheço o profissional e for um profissional cristão, eu encaminho. Para profissionais não cristãos, você não encaminha, pastor? Não encaminho. Estou sendo honesto. Para profissionais cristãos, sim, eu encaminho.
Porque eu sei que eles têm como base do conhecimento a palavra de Deus. E sempre alerto, não façam uma mistura de uma coisa com a outra. Use todo o conhecimento e expertise para desvendar as coisas, mas aplique a palavra de Deus. Pastor, mas entre uma coisa e outra, palavra de Deus. Se vê uma pessoa doente precisando de ajuda, ofereça a palavra de Deus. A palavra do Senhor. Todos os que conversam comigo ouvem isso da minha boca. Não vou oferecer para você algo que eu não tenho, que eu não conheço. Eu vou oferecer para você a palavra de Deus. Né? Pastor, mas alguém já veio até ti e você encaminhou para algum profissional, um psicólogo? Sim. Faço isso sempre que necessário e que possível. Desde que não vá destruir ou que não vá confrontar o conhecimento da palavra de Deus. Então, não sou contra ninguém, nem contra nada. Tá? Isso está gravado, não sei em qual minuto do vídeo aí, mas passe aí para as pessoas. O pastor diz lá que não é contra e não é mesmo. Não estou falando da boca para fora. E não estou falando coisas para agradar A, B ou C, para não ficar mal com um ou bem com o outro. Não é isso. É o que eu penso, é a maneira que eu atuo. Tá certo? Mas, para mim, a palavra de Deus é a regra de fé e prática. E a proposta que eu tenho para você é que você seja curado. E aí eu posso te garantir que se você seguir, você realmente será curado pela palavra de Deus. Isso não quer dizer que você não vai enfrentar problemas, mas quer dizer que em cada problema a palavra de Deus vai ter respostas claras e vivas para você. A conclusão, então, diante de tudo isso, é que pela palavra de Deus, todas as coisas estão nuas e claras aos olhos do Senhor. Hebreus 4,13 diz: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Entendendo que um dia tudo aquilo que fizermos, assumirmos, buscarmos, aquilo para o qual nós recorrermos, nós teremos que prestar contas ao Senhor, como diz as sagradas palavras, as sagradas escrituras, né? Então, diante disso nós temos duas palavras interessantes. Desnudos, que é gimnos, no original grego. Na presença de Deus somos despojados de toda máscara e hipocrisia. Salmo 139 fala isso. Para onde fugirei da tua face? Para onde me ausentarei do teu espírito? O salmista pergunta, né? Ele fala, se eu descer ao mais profundo, tu estás. Se eu subir ao mais alto monte, tu estarás também. Se eu fizer a minha cama no mais alto monte, no mais profundo vale, o Senhor vai estar ali presente. Então, diante de Deus não tem como nós nos escondermos. Então a Bíblia usa essa expressão, desnudos e também abertos. Tetrachelismena. Olha o termo difícil no grego, né? O termo era usado para o animal sacrificado, cujo pescoço era aberto, e para o lutador que, tendo derrotado seu adversário, dobrava o seu pescoço até a submissão total. Tem aí os termos, os originais, né? Então, nesse mundo, concluindo, de aflições, podemos contar com o apoio divino e sobrenatural do Deus de toda consolação. 2 Coríntios 1:3. Por meio da sua palavra, encontramos vivificação, conforto e alívio para a alma. Cristo morreu para destruir a enfermidade e ainda o fará de maneira completa, né? No entanto, ele não diz que o fará num sentido perfeito agora, mas na ocasião da sua segunda vinda, Apocalipse 21:4, Romanos 8:18 até o 25. Salmo 119, verso 50, na nova tradução, na nova versão internacional, diz: este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa dá-me, concede-me vida, bênção e paz. Então, amados, a partir de hoje, minhas amadas, a partir de hoje, nós temos uma proposta terapêutica de cura e transformação para a sua vida. Eu quero oferecer a você, não como mais um recurso, não como mais uma alternativa para você colocar, mas como a alternativa correta e única de transformação e socorro para a tua alma. Eu quero oferecer para você, eu ofereço a você a terapia segundo a palavra de Deus, a cura segundo a palavra de Deus. Lembrando sempre, Deus não está como um coitadinho pedindo
insistentemente para você o aceitar. Aceite a minha proposta, por favor, né? Como um ser carente e necessitado da sua aceitação. Esquece isso. Apaga essa imagem da tua mente. Essa imagem foi construída por uma religião distorcida, uma religião podre e pecaminosa. Deixa eu construir na tua mente a imagem correta de Deus, segundo as suas escrituras. Pensa em alguém glorioso, poderoso, forte, vencedor, com todo o poder e autoridade, glorioso, extremamente feliz em si mesmo, glorioso em si mesmo, assentado no trono, agindo de maneira misericordiosa e amorosa na vida daqueles a quem Ele chamou para si. Essa é a imagem de Deus, essa é a oferta de cura. Um Deus que sabe de todas as coisas está oferecendo para você. Um Deus que tem todo o poder está oferecendo para você uma cura, uma libertação genuína e verdadeira, para que você possa viver plenamente e para que você possa desfrutar das bênçãos que só Ele tem para dar para você. Amém? Então, essa é a nossa proposta, é por esse caminho que nós vamos seguir. Existindo dúvidas, você pode entrar em contato. Se caso você não entendeu, mas quer caminhar para este caminho, você pode entrar em contato. E, se porventura você entende que não é esse para você, eu quero te convidar que você venha conhecer, para que você possa saber, então, aquilo que Deus tem para transformar a sua vida e possa, então, ver, segundo a palavra de Deus, uma transformação para o teu ser, para a tua alma. Tá certo? Então, essa é a nossa proposta, esse é o nosso caminho, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai bondoso, nós agradecemos a oportunidade que o Senhor nos dá. Obrigado pelo privilégio de aprendermos contigo esse conhecimento que transformou a minha vida, ó Pai. Eu peço que transforme a vida dos meus irmãos e irmãs. Que ele seja transmitido com toda a graça e humildade. Eu peço, Senhor, afaste de mim qualquer pretensa, ou qualquer face, ou qualquer visão que seja arrogante e soberba, Pai. Que eu possa transmitir, inclusive com as minhas expressões, com as expressões da minha face e do meu corpo, com humildade esse conhecimento aos meus irmãos. Eu não quero em nenhum momento que a arrogância dos homens atrapalhe, ó Pai, a glória e a graça do Senhor. Então eu peço que o Senhor me dê humildade, graça e alegria para comunicar essa verdade. E prepara o coração de cada irmão e de cada irmã, de cada pessoa que vai receber esse conhecimento. E que o teu Espírito e graça se manifeste segundo a tua vontade sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu conhecimento em nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos encerrando essa nossa transmissão. Você pode acessar novamente através das nossas redes sociais. O que nós pedimos também é que você compartilhe, tá certo? Você compartilhe esse conhecimento, você passe ele adiante, que você passe para outras pessoas. Se possível, né, abra salas de debates, comunique às outras pessoas aí em nome de Jesus, tá bom? À noite nós vamos ter transmissão, palavra pastoral, no momento do culto solene, para abençoar a tua vida, para edificar a tua alma em nome de Jesus. E hoje nós vamos ter um tema bem interessante. Eu quero, maio, no nosso calendário é o mês da família, eu quero falar um pouco sobre família, mas eu quero abordar um tema delicado e um tema que está ausente dos púlpitos, mas que deve ser trazido à luz, segundo a palavra de Deus, que é a respeito da violência doméstica. Então nós vamos falar a respeito disso e o que a Bíblia tem a nos dizer a respeito, em nome de Jesus, tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe, forte abraço, que o Senhor acompanhe e abençoe a sua vida, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.